Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal, seja muito bem-vindo. Se ainda não é inscrito e está aqui pela primeira vez, aproveite, já se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe para mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante, de fato é, e por si só vai recomendar para mais pessoas. Você que já faz parte do nosso canal e compõe a família Eu Acredito na Minha Geração, muito obrigado por sua interação, por sua participação a cada programação, a cada episódio, até porque esse programa todo especial acontece por você, para você e para mais ninguém. Então, nos dê aquela força de sempre. Deixe o seu like, ative o sininho de notificações, compartilhe para mais alguém, porque fazendo isso você fortalece aqui o nosso trabalho. Como toda semana nós temos aqui convidados especiais, hoje não é diferente, porque eu recebo nessa mesa o missionário Raimundo Paulo Cabi, quem eu tive o prazer de conhecer essa semana, ouvi-lo e ser ministrado por Deus através da vida dele. E eu achei oportuno esse tempo em tê-lo aqui na mesa para um bate-papo agradável, uma conversa edificante e compartilhar de experiências extraordinárias que eu tenho por certo que vai fazer bem a você, vai fazer bem a mim, vai fazer bem a nós e também a nossa alma. Missionário Raimundo, o Mano Rei, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Obrigado, Fábio, pela oportunidade. E, bom, estamos aqui para esse bate-papo, aqui no seu estudo, e agradeço a oportunidade. Quem é o missionário Raimundo Paulo Cabi? Bom, geralmente não sou muito de falar de mim, porque isso parece ser juiz de causa própria. Então, é mais conveniente alguém falar de mim ao senhor, em vez de eu falar de mim. Mas, por via de regra, também vou ter que apresentar. Eu sou Raimundo Paulo Cabi, missionário em Guiné-Bissau, pai de família, sou casado com a Leocádia Albano Gomes Cabi, a minha linda esposa. Se o senhor vê-lo, vai saber que eu fui graciado por Deus. Temos duas meninas. A primeira é a Daça Gomes Cabi, ela nasceu em Cabo Verde, e a segunda é a Adriele Gomes Cabi, nasceu no Senegal. E o Raimundo, como pessoa, como ser humano, como é que o senhor se identifica? Eu sei que falar de nós mesmos não é fácil, e essa pergunta parte muito para aquele lado filosófico, introspectivo, mas às vezes é necessário essa introspecção para até nós mesmos nos conhecer. Quem é o senhor como pessoa, como ser humano? Bom, eu, como pessoa, como ser humano, eu me identifico mais como missionário, porque eu amo esse trabalho, eu faço, só Deus sabe que eu faço com amor. Mas também sou licenciado em Direito, e tenho duas pós-graduações, uma em Contratos Comerciais e outra em Direito do Ambiente e Gestão de Recursos Naturais pela Faculdade de Direito de Bissau. Atualmente sou mestrando no programa de Família e Sociedade Contemporânea pela Universidade Católica do Salvador. Estou fazendo após na Psicologia Criminal Forense pela Faculdade e mestrado em Ciências Bíblicas pela Faculdade Teológica de Ciências Humanas, FATEX. Legal, legal. O senhor é original mesmo, a sua origem mesmo é de Guiné-Bissau? Sim, sou originário. Porque se for ver, eu nasci lá, os meus pais são de lá, tenho avós de lá, então, pelo critério da cidadania guinense, sou originário, não naturalizado. A linguagem é originário mesmo? Porque existe o originário e existe o salsário. Existe o originário, existe o naturalizado. O naturalizado. Aquele que, por exemplo, os pais não são, está lá, por exemplo, casou com um guinense e acaba adquirindo, esse aqui acaba adquirindo a nacionalidade guinense, ou se desconheceu da origem,
ganha esse estatuto, mas eu sou originário. Tenho 4 avós. E é lá mesmo que o senhor desenvolve um trabalho missionário? Sim, eu desenvolvo trabalho missionário lá, no Matabanca, chamado Bumini, a 20 quilômetros da capital Bissau. É uma aldeia com um número significativo de habitantes que agora não se precisar em termos de cômputo, não é para não errar, mas tem um número muito bom de pessoas. Estamos aí fazendo a obra, há muita necessidade, mas pela graça de Deus as coisas estão andando, estão indo, o povo, a comunidade, os anciãos estão liberando os filhos pelo trabalho, pelo menos, que Deus está fazendo lá naquela aldeia. E existiu o Raimundo antes de conhecer a Jesus? Não existiu Raimundo antes de conhecer Jesus. Para dizer que os meus pais não são evangélicos, mas quando eu era criança, a minha prima me levava para a igreja, que é Zinha Yala. Sim. Ela me levava, então eu cresci na igreja. Eu fiz o meu percurso na igreja. Eu não sei o que é estar fora da igreja. Até hoje, pela graça de Deus, ainda estou. Mesmo os pais não sendo evangélicos, isso durante a sua vida, durante a sua trajetória de vida, o senhor desde criança foi levado para a igreja? Sim, fui levado para a igreja pela minha prima, como disse. Ela sempre me levava para a escola dominical quando ela me levava e eu congregava. E aprendi, cresci, fui doutrinado, fui ensinado. E como é conviver em um lar em que os pais não são evangélicos e você desde criança sendo evangélico? Houve alguma retaliação nesse caso? Houve, porque no meu contexto a tradição fala muito alto. Ou seja, os costumes pesam muito. Tem os costumes de fazer os sacrifícios, cerimônias e tudo mais. Aí, por exemplo, se acontecer alguma coisa, por exemplo, em casa, um gato chorou, um gato preto apareceu do nada, né, os formigueiros apareceram, né, o entendimento dos meus pais, aquilo era uma chamada assim de atenção por parte do diabo, do Satanás, que alguma coisa tem que ser feita. E era obrigado, não é, toda a família se envolver. Não é? Cozinhavam a comida para preparar isto lá de cerimônia e nos obrigavam para comer. E eu sempre resistia, não é? Então, por isso não é fácil, não é, quando você é cristão está num lar onde os pais não estão, porque aquilo não é dos costumes deles, acabam sempre conduzindo você a fazer aquilo. Se não persistir, não resistir, não é? Não consegue. Mas é mesmo firmar para poder fazer aquilo, mas também a graça. Às vezes a minha irmã fazia defesa de mim, a minha prima fazia defesa de mim, não é? Deixam a criança, e também a minha mãe, ele nunca me obrigou a fazer coisas assim, mas meu pai sempre vai nisto, você tem que fazer, aqui é regra, é tradição, não é? Isso não vai matar, então você é o único evangélico que existe. Tem muitos que já foram para a igreja, mas fazem isso, não morrem. Por que você não quer fazer? Não. Eu tenho compromisso com Deus, então você tem que respeitar isso. Uau. E o que é que levou a sua prima a te levar para a igreja desde criança? Bom, aconteceu algo na minha família que para dizer que houve algo tipo um pacto, não é? A minha mãe perdeu 4 meninos antes de mim. Os filhos nasciam, iam até a idade adulta, morriam. A primeira foi a mesma, a segunda, a terceira, até a quarta. O processo continuou. Então, quando eu nasci, a minha mãe me levou para a igreja. Disse, essa aqui eu vou entregar para a igreja, se calhar sobrevive. Foi a sua mãe mesmo que levou ou sua prima? A minha mãe que me levou, mas a minha prima não estava. E quando ela veio para a nossa casa, ela veio já cristã. Não é? Então, algo aconteceu antes da minha prima ter estado conosco junto. Então, a minha mãe me levou, disse que essa aqui eu vou entregar para a igreja, se calhar ele sobrevive. E pronto, deu. Não é? Eu não morri, sobrevivi. E nisto, não é, como ela e o meu pai não eram cristãos, a única pessoa que podia fazer aquilo cumprir, não é, assim, para ter resultado, tinha que haver alguém que ia me estar levando e trazendo, não é?
Então, e foi bem a minha prima ter vindo ficar conosco e ela assumiu isto de sempre que ia para a igreja, para a escola dominical, me levava, não é, para os cultos, escola dominical, e eu fiz a carreira mesmo. A carreira da igreja e do ministério. Do ministério fiz a carreira, porque eu comecei da escola dominical, eu fui professor da escola dominical, eu fui líder dos adolescentes, eu fui líder dos jovens, eu fui líder nós chamamos da coordenação. É uma organização que congrega jovens de toda a convenção. Então, eu fui coordenador por muito tempo. E depois eu fui presidente da mesa, da assembleia, da convenção. Eu fiz a carreira até chegar, não é, onde estou hoje como missionário. Eu servi. Oh, uau, você viu. Só a gente voltando para eu entender melhor. Tu acredita que esse pacto que foi feito para que as crianças que foram geradas para sua mãe não falecessem, morressem na trajetória de sua vida, foi feito pelos seus próprios pais ou alguém que fez esse feitiço? Bom, não foi feito pelos meus pais, mas a minha mãe tinha outro compromisso, porque o casamento lá é por via de tradição. Então, como ela saiu desse outro casamento e foi dado em casamento, porque é tradição lá, não é? Você toma sua filha e dá em casamento a qualquer um, não é, que se achar que é conveniente, segundo o entendimento dos anciãos. Então, a minha mãe foi dada em casamento ao meu pai, tirado do outro casamento. Então, ela julga que, se calhar, esse aqui ficou, não é, descontente daquilo e fez algo. Mas não se sabe, no fundo, se foi esse ou não, mas se conclui que foi um pacto. Foi um pacto. Então, cada um que nascia, morria. Cada um que nascia, morria. Então esse pacto ele foi quebrado após você ter sido entregue na igreja. Exatamente. Isso explica quão Deus é poderoso. E os que vieram depois de mim não morreram. Eu não morri e o pacto acabou. Vieram outros após você e não morreram? Não morreram. Tenho 3. Um menino, ou seja, somos 4 na família. 2 meninas e 2 meninos. Eu e o meu outro irmão masculino e duas meninas. E esses aqui, as 3 não morreram, porque eu fui entregue a Deus e Deus fez que... A minha mãe acreditou mesmo que se ela me levasse para a igreja, eu não ia morrer. E ela fez. Se você disser para a minha mãe, ela ainda não é... Quando eu falo para ela, olha, você tem que ir para dizer, olha, eu acredito, mas eu ainda tenho que resolver algumas coisas. Eu digo, mãe, você já é a hora, mãe. Você viu que eu estou em pé, estou em vida, isso é algo... Eu acho que eu não acredito em Deus, eu acredito, se não fosse, eu não levaria você lá. Mas espera ainda, mas não tem tempo para esperar. Mas se você disser para ela que o poder do inimigo é superior a de Deus, se ela não está com vergonha, vai dizer algo contra ti. Porque eu sou expressão da grandeza de Deus. 4 filhos, uma mãe perder 4. Aquilo é... Uau! Doloroso. E essa questão de pacto com o diabo envolvendo familiares, filhos, envolvendo pais, envolvendo o contexto de uma família, é comum em Guiné? É comum. É comum. A tradição fala muito, por exemplo, no país temos mais de 40 grupos étnicos. Nós falamos aqui as tribos. E cada tribo tem a sua cultura, tem a sua forma de manifestar. E eles sempre têm pactos, não é? Por exemplo, um jovem, no processo educativo, faz um pacto com o diabo para ser muito inteligente. O diabo lhe dá caneta. Aquele arrasa na academia. Mas só que a contrapartida é que a pessoa morre depois. Assim aparece com sucesso, com êxito, chamado aqui e ali, ganha boas notas, mas é porque ele fez um pacto com o diabo para ganhar uma caneta para ter todas as respostas que supostamente pode ser colocado. E é frequente. E há tribos em que, por exemplo, já referindo algumas situações das crianças, em que uma criança, não é, desde ao nascer, os pais já sabem que essa aqui vai ser a esposa do diabo. Vai servir, não é, na baloba, o lugar, não é, da cerimônia. Julga que, por exemplo, o diabo está
tá aí. Então, aquela menina, já ao nascer, os pais, com acordo já, se os pais não deixarem aquela criança servir ao diabo, ela morre. Então, a única forma de a criança escapar, ela tem que servir. Vai levar, eles colocam uma panela e alguma coisa assim, aquela criança fica a responsabilidade de colocar água, cuidar daquele poilão, cuidar daquele sítio, onde julga-se que o diabo está morando. Mas aquilo é algo de pacto, algo de acordo. E falam assim mesmo, falam assim. Que Normal, é do diabo, é o esposo do diabo. é esposo do diabo, ninguém. Qualquer um que mexer, por exemplo, se ela crescer até a idade adolescente ou juvenil, se ela envolver com qualquer rapaz, o rapaz morre. Morre. Não pode envolver. Já é do... Fica assim, não pode ter contato com ninguém porque é de diabo. É como se fosse consagrado às trevas. Exatamente, consagrado às trevas. Então... E a única forma de escapar é se converter. E se converter tem que ser conversão verdadeira. Ou seja, lá não se fala do cristão meio termo. Ou você é cristão, ou você não é. Se é para ser cristão, tem que ser a valer. Porque não o inimigo sabe que o inimigo vai retalhar. Vai tirar a vida da pessoa. Vai tirar sem problema algum. Mas, quando você converte de verdade, Deus protege. A gente vê mesmo isso. Então, muitos que serviam ao inimigo, no Satanás, com base no acordo, a única forma de eles escaparem e sobreviver, eles convertem. Por exemplo, um balobeiro, um jambacôs, não é que servia a Satanás, fazia rituais aí. Se ele quiser sobreviver, com vida, é só converter. E se converter, recebia... Mas ele tem que ser conversão de verdade. Aceitar a Jesus, e o sangue de Jesus faz as mudanças, e a pessoa escapa. Se sair do pacto com Satanás sem se converter, morre. Não. Eu sempre, desde que eu me converti, eu sempre ouvi alguns testemunhos. Já procurei saber disso, mas eu nunca ouvi de um africano essa pergunta que vou fazer agora. É verdade que os feiticeiros lá em África, geral, têm tanto poder assim mesmo? Poder de levitar, poder de voar, como alguns testemunham? Existe isso no mundo obscuro? Eu não diria assim, poder de voar ao vivo. Levitar... Não, você não vai ver isso assim, visivelmente. Mas existe poder mesmo. Ele dá. O Satanás dá poder. Por exemplo, na aldeia em que eu estou trabalhando, há um costume em que, por exemplo, a prática de circuncisão não se faz na idade da criança ou adolescente. Tem que ser na idade adulta. E escolhe um período em que vão para a mata durante 30 dias para a circuncisão. E quando chega esse período, os anciãos da tabanca, eles, cada um vai tirar parte do poder que o diabo lhe deu e vão dando esse poder a uma única pessoa. E essa pessoa vai servir de guardião de todos os adultos que estão na mata para essa prática de circuncisão. Aí, na tabanca, por exemplo, se essa pessoa ao sair, essa pessoa possuído, congregado desse conjunto de poder, se ao sair, qualquer um que tiver contato visual com essa pessoa morre. Por isso não tem como vê-lo a voar, mas julga-se que ele sai voando. Mas quando ele sai, todo mundo tem que entrar escondendo. Todo mundo. Ninguém pode ficar na rua. Tanto homens, mulheres, não é? Ninguém pode ficar na rua. Todo mundo tem que esconder. Se você tiver contato com ele, você morre. Porque é um possuído, é uma manifestação mesmo do poder do inimigo nele. Uhum. E quando a gente chegou, não é? Começando o trabalho, e eles incomodavam, não é? Nós começávamos os cultos e as tantas tocava que não, o inimigo saiu, então todo mundo era... As crianças fugiam porque eles eram de lá, sabiam qual era ele, então fugiam do culto. Às vezes eu ficava sozinho lá. Eles fugiam, não tinham ousadia de ficar, entende? Pronto. O que eu disse? Eu disse, olha, a gente tem que orar. A gente tem que orar porque nós servimos a um poderoso. Como é que um inimigo chega aqui, perturba e interrompe os nossos cultos? Nós fizemos oração. A partir daquela data, nunca mais aquele saiu, até eu vir para aqui, para o Brasil. Até eu vir. Quando eu vim para o Brasil, em abril,
cheguei aqui no dia 9. Um mês depois, um jovem lá me disse, olha, missionário, eles falam pastor, né? Eles chamam o nome dele Cancurã. O Cancurã saiu. Eu disse, o quê? Saiu? Eu disse, sim, saiu. Hoje tivemos que fugir porque, pronto, as coisas já é outra coisa lá e ele saiu. Mas nós acreditávamos que Deus tinha poder de fazer isso. Impediu mesmo, não havia manifestação. Não havia. Mas a grande verdade é que as pessoas são possuídas, são dados poder mesmo. Mas não é que eles saiam assim voando durante o dia, não é? Mas a manifestação do inimigo mesmo. O mundo espiritual é real, né? É real. É real. E existe mesmo essa questão de muitos pastores entrar em desafios com os feiticeiros? Sim, sim. Já entrou em desafio com algum? Bom, eu não sei se é desafio, não é? Para dizer assim em concreto. Mas tinha uma mulher lá, na Tabanca, e os rapazes da igreja, os membros da igreja, diziam, olha, pastor, esse aqui é muito feiticeiro. Você tem que evitar dele. Né? Você tem que evitar dele, porque ele faz mal. E toda vez que eu chegava lá, a primeira pessoa que eu cumprimentava é essa senhora que eles diziam que ela é feiticeiro. Eu fiz amizade com ela. Mas as pessoas ficavam assim em pasmo. Esse aqui é poderoso, você tem que evitar. Por exemplo, tudo que acontece de pior naquela aldeia, dizem que a responsabilidade é daquela mulher. Então como é que eu vou fazendo pactos? Não é? Chega a altura em que ela não me cumprimenta. Eu não sei porquê. Quando eu falo com ela, não me diz nem nada. Não é? E um chegou a dizer que não, souberam que aquela estava tramando assim algo no mundo espiritual para eu me acidentar e me morrer, alguma coisa assim me acontecer. Entende? E pronto, eu não sei se isso é real ou não, mas eu sempre acreditei em quem servir. Uma coisa é, por exemplo, para mim, eu sirvo a Deus, eu sirvo a Ele. Pronto. O que é da minha responsabilidade fazer enquanto cristão é não errar a Deus, é não pecar, é fugir do pecado. Do resto, por mais que a pessoa é poderosa como que eu não me importo, porque eu sei quem eu estou servindo. A pessoa pode fazer tudo o que quiser, toda a artimanha, eu não ligo. Quer dizer, o que não está ao meu alcance, eu não me preocupo com isso. Eu sei que esse aqui é da parte de Deus. Mas viver como cristão, não é? Respeitando os princípios da palavra, isso deve a mim. Não é? Isso deve a mim. A parte espiritual que não me cabe, eu não me preocupo com isso. Mesmo dentro da minha família diziam que um tio meu era muito feiticeiro. Alguns da família não davam bem com ele. Mas eu sou muito próximo desse meu tio. Falo com ele, a gente conversa, fala, mas as pessoas ficavam com reserva assim, olha, o fulano é tal, olha, para mim... Maior é Deus que está conosco do que todo o inferno, né? Como é que eu vou me fadigar? Como é que eu vou me preocupar, não é? Se eu tenho, não é, quem está cuidando de mim. A única coisa que eu digo é não arrumar confusão com Deus. Eu posso arrumar contigo. Sim. O Samuel. O Léo pode intermediar. Mas se eu arrumar com Deus? Só Cristo que já intermediou. Então, esse aqui é assim, para dizer que eu não sei se eu fiz um desafio com ele, mas eu não ligava. Se calhar eles faziam porque a igreja crescia, as coisas estavam fluindo, se calhar houve descontentamento da parte deles, tentando fazer alguma coisa, mas eu não... Não. É interessante esse assunto porque tem muita gente que desacredita da existência do mundo espiritual. Mas nós acreditamos que o mundo espiritual é real. Da mesma forma que existem pessoas boas, existem pessoas ruins. Da mesma forma que existe a luz, existe as trevas. Não é? Deixa eu só dizer. Sim. Para você fazer a obra missionária em África, se você não está revestido, esquece. Esquece. Não aguenta. Não aguenta. Você vai embora, você desiste, você foge. A pressão não só física, mas a espiritual. As lutas são tremendas. Fazer a obra no continente africano não é coisa levitana, não. Não é levitana. É cultural. Sim mesmo. Cada tribo vê a manifestação do poder do inimigo mesmo. Vê. Mas eles também acreditam que Deus é poderoso mesmo.
E mesmo os anciãos, há muitos já que se converteram, deixaram os costumes, os pactos aí com coisas, converteram e foram livres mesmo. Foram livres, aqui são testemunho. Tem um que era, agora já está na idade muito, muito velho, agora ele era servidor do diabo, era jambacoso, digamos assim, no termo de lá. E quando converteu, ele desvendava os segredos do mundo espiritual, tornou grande evangelista. Grande evangelista servidor. Mas o homem era assim, enraizado com o poder do Satanás, enraizado mesmo. Mas houve mudança. O homem, quando você ouve, a ouvi-lo melhor, não é? Dando testemunho, você nunca vai querer sair da igreja. E o evangelho de Jesus é poderoso para a transformação. É poderoso, né? Paulo disse, o evangelho é poder para mudar, transformar vidas. Se aquele homem começar a dar testemunho do que acontece no reino espiritual, você não vai querer sair nem tão pouco de um segundo da igreja. A gente às vezes não tem ideia do que acontece no mundo espiritual. Por isso a gente não tem que brincar com a salvação. Em momento nenhum, por mais que as coisas possam ter difícil, olha, acredite. Deus nos conhece, Ele nos ama, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele cuida de nós. Então, a gente não pode. Ô Raimundo, o que aconteceu contigo, da sua mãe, te entregar a Deus na igreja, é comum acontecer em muitas famílias que há pactos? Não. Eu desconheço dos outros. O problema é medo. É o medo. E outra coisa, eu acho que em algum momento a minha mãe ouviu falar de Jesus, ouviu falar de Deus, ou alguma coisa assim, porque pela experiência. Mas o ato dela é de muita coragem. O que não é comum. Muitos ficam com medo porque vai haver retaliação. Mas ela decidiu mesmo. E fez e tem o resultado. Eu estou em pé, estamos conversando aqui hoje. E como que o evangelho alcança essas pessoas que estão nas trevas, na feitiçaria? Como que o evangelho... Porque eu acredito que as pessoas que conhecem um pouco do mundo espiritual e se aprofundam no mundo espiritual, não é a rasidade do evangelho para alcançar. Tem que haver demonstração de poder. Quer dizer, a demonstração do poder é a grandeza, quer dizer, é testemunho de Deus em nossas vidas. É a única forma de convencê-los. Eles veem, por exemplo, outras pessoas que estavam na posição igual a eles, que, pela influência, testemunho de algum ou outro, se converteram e nada lhes aconteceu. Ele disse, olha, eu também vou fazer a única forma de eu. E mesmo alguns familiares, não é? À volta aconselham, olha, se você quiser deixar isto de verdade, a melhor forma é você ir para a igreja. Isso é comum. Até os ímpios testemunham isso. A única forma de você sair dessa rede aqui e sobreviver é se converter. Porque, no fundo, é uma opressão que eles vivem também, né? O diabo faz dessas pessoas como cavalos. Exatamente. Então, às vezes, eles querem ser livres, querem ser libertos disso, mas não conseguem. Não consegue, está com medo. E está com medo. Então, esse medo, para eles vencerem esse medo, não tem que haver uma demonstração de poder do evangelho para que eles rompam o medo e acreditem que o poder de Deus é maior do que o poder das trevas? Por isso que eu disse, essa demonstração do poder foi na base de outros terem sido libertados, que estavam na posição igual a eles, que estavam com medo, mas decidiram, por exemplo, elas testemunham, viram que Deus fez isso, Deus fez aquilo, transformou a vida do fulano, do Beltrano, que estava nessa mesma condição, disse, olha, eu tenho que seguir o mesmo passo que o outro deu, porque se ele não morreu, Deus que ele serve, não é? Vai me proteger também. Isso é consciência, isso, a gente compreende isso mesmo. A gente entende. É comum. Por exemplo, a igreja que a gente está trabalhando lá, não é? Um templo assim, não muito bom, não é? Não muito melhor como vocês aqui, com ar-condicionado e tudo chique. Tem uma árvore, não é? No lado direito. E é uma árvore grande. Com a chuva, alguns ramos daquela árvore se desprenderam para cair. Mas, por exemplo, a igreja está nessa posição aqui e o ramo da árvore atravessa aqui. E aquele ramo da árvore, ao cair, caiu na posição lateral. No dia seguinte, a comunidade inteira disseram, olha,
aqui nessa igreja tem Deus. Se não fosse Deus, essa igreja cairia. Como é que é possível esse ramo, nesta posição de peso, para cair na posição contrária? Aquilo deixou toda a comunidade de boca aberta. Quer dizer, só o nosso templo é testemunho que Deus é maior. É forte. Tremendo, tremendo. E eles falam. Essas pessoas já que costumavam adorar a Satanás, quando vêm para Deus, eles se entregam de corpo e alma a Deus também, né? Corpo e alma. Eu falei, ou é ou não é. Se você for do meio gás, você é atingido no reino espiritual. E se não for, se for verdadeiro, você ganha proteção de Deus. Perfeito, perfeito. O missionário, o senhor falou aí que desde criança foi entregue na igreja e serviu a Deus. Serviu. O que é servir para você? Servir é se entregar e fazer com convicção. Servir é você entender que o que me aconteceu na minha vida é pela graça. E eu tenho a obrigação de fazer alguma coisa para ajudar os demais. Quando você serve, é no sentido de ser útil. E essa consciência de ser útil tem que ser entre você e Deus. Porque se você for ver ao seu redor, você acaba, de certa forma, a receber influência das pessoas que fingem servir, mas não estão servindo. Por isso, eu digo que servir é você ganhar a consciência de dar o seu para a obra. Servir. E ser servo não é um chamado apenas para alguns, é um chamado de Deus para todos, para né? Para todos, exatamente. Ser servo é chamado de Deus para todos, não é? Foi o que a palavra disse, não é? Não, ide por todo o mundo pregai o evangelho. O ide. É uma obrigação. Esse chamado aqui é no sentido geral, independentemente daquelas pessoas que terão especificamente um chamado, não é, em função de dons ministeriais. Mas no sentido geral, todos nós. E temos que servir. Eu costumo fazer um paralelismo, por exemplo, entre o servir, não é, o que está por detrás. No servir, há uma obrigação. E essa obrigação, não é, tem que ser cumprida. Quando você não cumpre essa obrigação, melhor dizendo, você está, eu digo paralelismo, como uma figura do direito penal, que é chamado crime por omissão. Crime por omissão, não é? É nas situações em que eu tenho dever de guarda. Eu imagino que eu celebro um contrato com o senhor para proteger essa sua garrafa de água. Está tudo clausulado. Sim. Eu me distraí, não é, no serviço de guarda, e a garrafa caiu e quebrou. Digamos. E você aciona os institutos que a lei coloca à sua disposição para me responsabilizar. E eu fui condenado por omitir. Omitir o quê? O dever que eu tinha. Servir com zelo, com cuidado, para essa garrafa não quebrar. Eu me distraí, não é? E a garrafa quebrou. No chamado sentido geral, essa obrigação está em todos nós. Então ninguém pode, na situação alguma, dizer que não, eu não sou muito bom de falar, eu não posso fazer isto, mas aquilo. Não, isso não pode. Porque é uma obrigação. Imagina se Deus estivesse na posição, assim, digamos assim, do homem, não é, enquanto juiz, qual seria a nossa pena? Porque no crime por omissão há falta do cumprimento do dever, a omissão do cumprimento do dever. Não é? Então, quando há omissão no cumprimento do dever, você é responsabilizado por isso. Não é? Você é sancionado por forma a ter omitido a sua obrigação. No chamado, no sentido geral, todos nós temos. Quando você omite de pregar o evangelho, você está a cometer crime por omissão. Porque há uma obrigação disto, no sentido geral, para todos nós fazemos. Então, isso deve, não é? Mas eu costumo dizer que há que haver consciência nisso, do servir. Sim. Então, no reino não é servir de qualquer forma. Não. É servir com excelência. Com excelência. Servir com excelência. Dar o seu melhor. O que é servir com excelência? Servir com excelência é servir com dedicação, servir sem reserva, servir com qualidade. E quando você serve, não é, com excelência, você ganha com isso. Deus faz você subir. Deus coloca você na posição, não é, alto. E a contrapartida de servir com excelência, Deus é honrado nisto.
Foi o que aconteceu, por exemplo, com Daniel, não é? No reinado de rei Dario. Daniel capítulo 6, versículo 1 até 4. A Bíblia diz que chega o momento em que Dario teve que decretar em todo o império babilônico que o único Deus a ser adorado é Deus de Daniel. Daniel ganhou estaturas, Daniel ganhou posições, foi respeitado. E servir também exige sacrifício. A Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes por dia. Você quer servir, faz com excelência. Você é chamado, por exemplo, para ser missionário. Não fica lá ganhando só proveito. Você tem que servir a Deus. Ou seja, há uma preocupação de tentar agradar o público. Não é? Isso, às vezes, há uma preocupação que eu me coloco. Nós, às vezes, somos tão contraditórios ao ponto de achar que podemos enganar a Deus. Como é que você pode enganar a Deus? Quando você não serve com excelência, você está armando que, por exemplo, você foi confiar, olha, arruma esse celular aqui, e você faz de qualquer jeito e acha que está pronto. Que o divino está vendo você. Nisto você não será promovido, você não será engrandecido. E o pior, Deus será, não é, desrespeitado por você ter servido mal. Por ter servido mal. Por isso, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, a Bíblia diz que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando você serve com excelência, a imagem de Deus está patente. Deus se alegra vendo o servo dele não é servir. E não vamos dizer que servir, por exemplo, é só no âmbito religioso, ou seja, no âmbito missionário. Não é? No seu trabalho, como é que você serve? Como é que você presta serviço? Você é dedicado ou você quer fazer de qualquer jeito? Você não será promovido. E pessoas vão faltar a Deus com respeito por você ter prestado um serviço péssimo. Então, nós temos uma obrigação de servir. Não de qualquer jeito, mas com excelência. Porque Deus é engrandecido nisso. Até porque a gente está representando um reino, né? O reino, o maior reino. Somos... Você imagina um embaixador representando o país dele nas péssimas condições. Nós somos embaixador de Deus aqui na terra. Então seria hipocrisia eu orar, venha a nós ao teu reino, se eu não sirvo com excelência o meu próximo. É muita hipocrisia. É isso. Isso é tentar enganar Deus, é tentar dar voltas. Não pode. Faz com excelência. Você, pastor, sirva com excelência. Não só, por exemplo, gabar do título. Você é missionário, sirva com excelência. Você é presbítero, sirva com excelência. Você é confiário, por exemplo, dirigir louvor. Tem gente que nem preparo, chega, desafina uma articulação aí, mal preparado. Não, eu estou dando o que é isso? Dá o melhor. Você já parou para tirar tempo a isso? Você é de teclado. Você treinou, você preparou. Por exemplo, estamos vendo aqui o Fábio servindo com excelência, trazendo pessoas aqui para abordar questões que vai, não é, despertar a mente de muita gente, de muitos seguidores. Temos que fazer o mesmo, esperar em ti e servir com excelência. Fazer o melhor. O senhor podia preparar um estudo assim, não é? Menos aqui, está com ar, eu tenho água aqui, e o nosso Léo aí, com precisão, com... Isso é elementos, não é? Para explicar o quão bom quando a gente faz. Elemento que explica a excelência, pelo menos quando nós fazemos algo. Você vai estudar. É só estudar para ter diploma ou é só, por exemplo, estudar para vir ganhar trabalho? Estude com excelência. Estude. E tenha conteúdo. Não é de qualquer jeito. Isso nós faltamos Deus com respeito. Nós não podemos estar fazendo isso. E é interessante que o servir também, pastor, independentemente da posição. Exatamente. Porque tem gente que alcança uma posição e ele acha que não é mais servo. Para o lado eclesiástico, por exemplo, Paulo. Paulo foi o maior apóstolo dentre os apóstolos. O maior escritor do Novo Testamento. Aí ele escreve aos Romanos, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Ele não diz primeiro, Paulo, chamado para ser apóstolo, servo de Jesus Cristo. Exatamente. Ele se auto-intitula como servo. Servir é ato de humildade. É ato de humildade. Quem serve é humilde. E os humildes é que a palavra diz serão engrandecidos. É verdade. E os humildes é que serão engrandecidos. Você não vai morrer se você servir com excelência. Por exemplo, hoje a briga de estatuto, de posição na igreja. Não, eu já não estou nisto, eu prefiro aqui, então já estou aqui, não tenho obrigação de fazer qualquer serviço. Não faça isso. E não faça isso.
Temos que fazer o diferente, não é? O maior líder, a inspiração em servir é Jesus. O que é que ele fez com os discípulos? Lavou os pés. Lavou os pés. Quão bom quando você serve, você ganha, você protege, e Deus é louvado nisto. Está faltando em nós essa cultura do servir? Falta. E é visível, pelo menos durante, ao longo dos tempos que eu já fiz o meu percurso na igreja, eu percebi que falta, não é, a cultura e a humildade de servir. Todo mundo que está na posição de topo, todo mundo, mas não está disposto, não é, a sacrificar, a ser humilde e ganhar estatura em função, não é? Quer dizer, não imagina que quem nos faz estar na posição do topo é Deus. E você quer chegar lá sem Ele. Como? Arrumando briga. Não está certo. A igreja precisa, não é, educar, instruir, ensinar a geração, não é, atual ou a futura geração ao servir. Eu inspirei em alguém, não é, quanto ao servir. Eu inspirei nele. O nome dele é Mateus Celo, mas já faleceu há muitos anos. É um líder humilde. E são através dos servos que a embarcação chega ao destino. O senhor vai lembrar, até a palavra ministro significa isso, né? Se refere aos remadores do porão, enquanto as grandes embarcações estavam lá em cima, os tenentes, os capitães apareciam, mas os ministros, os remadores estavam remando, fazendo a embarcação chegar ao destino. Sem esses aqui, sem as intervenções desses aqui, o destino não chegaria, ou seja, não chegaria ao destino todos eles. Não chegariam. É verdade. Então, para a igreja ganhar, não é, mais campo em fazer a obra, temos que ensinar a servir. Se nós não trabalharmos isto hoje, daqui a 20, 30 anos, não vamos ter ninguém para servir na obra. Se todo mundo quer estar na posição de topo, e nós estamos a transmitir a partir das nossas ações o servir com excelência, não vamos ter obreiros. Não vamos ter. Verdade. Isso vai ser uma consequência. E o que é que vamos dizer depois? Isto leva-nos à questão aqui da responsabilidade geracional. A questão que se coloca, por exemplo, o que é que tu estás a fazer hoje que possa influenciar as futuras gerações? O quê? É preciso que nós assumamos a nossa responsabilidade hoje. Algo aconteceu de errado, não é? A Bíblia fala, por exemplo, em Juízes capítulo 2, versículo 10. A geração que veio depois, não é, desconheceu, esses aqui são os pontos assim, de destaque nesse versículo. Desconheceram de Deus e dos feitos de Deus. Quando você lê Deuteronômio capítulo 11, há uma orientação de Moisés ao povo que, assim que chegarem à terra prometida, que ensinassem aos filhos deles os mandamentos, as leis. Assim que chegarem à terra prometida. O povo chega à terra prometida com Jesus, mas antes Jesus desafia o povo, chega à terra prometida, e os filhos, às vezes eu me pergunto, em que esses senhores se ocuparam? Ao ponto de não ensinarem nada aos filhos deles de quem era Deus e os feitos de Deus. Isso é grave. As obras que ele fez a Israel, que foram obras extraordinárias. E vamos só voltar um pouco o acontecimento de os libertar da mão do faraó. Aquilo era a mão poderosa de Deus sobre todos os deuses que os egípcios acreditavam. Cada praga desafiava um deus egípcio. O povo viu e viam aquilo. As pragas atingiam os egípcios e não atingiam eles. Chegaram ao Mar Vermelho e atravessaram em terra seca. Aquilo é grandeza, o povo viu ao olho nu. Chegam à terra prometida e o povo não explica nada aos filhos. A Bíblia diz que os filhos desconheceram de quem é Deus e dos feitos. O que é que estamos a fazer hoje? Foram 13 juízes no livro dos juízes. O povo sofreu muito. Deus tira a mão. O inimigo subjugou, maltratou. Sofreram. Se hoje nós não fizermos nada, o que será da futura geração será um colapso. Será um colapso.
Todos nós temos a responsabilidade. Eu acho que a igreja precisa ser estratégico quanto à obra. Por exemplo, no universo, 31% da população mundial, segundo dados da Unicef, 31% da população mundial está na faixa entre jovens e crianças. Se a igreja pautar pela política de atacar essas faixas etárias, com educação, com princípios, com orientação, dedicando. Eu não digo que, por exemplo, é para abandonar a obra com os adultos. Não, não é nada disso. Mas é sermos estratégicos, sermos inteligentes quanto à obra missionária. Mas parece que hoje há pouco não é, investimento da igreja quanto a essas faixas etárias. E, a nossa ausência, a mídia está preenchendo ele, educando nossos filhos com outros valores que não são valores cristãos. Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, o que havemos de dizer? Qual é a nossa contribuição? E a nossa geração atualmente, o que é que está a fazer? Nós viemos de alguns acontecimentos do passado que não foram bons. E se nós não trabalharmos isso hoje, vamos continuar afetando a próxima geração. E o que vai acontecer? Seremos responsabilizados por isso. Então nós somos chamados à responsabilidade hoje. Hoje. Para preparar o futuro. O futuro da igreja, o futuro do ministério. Por exemplo, se eu não tivesse oportunidade de crescer, eu serei obreiro hoje? Não. Se eu não tivesse essa educação, apesar de não ter... os meus pais não foram cristãos, não são cristãos, não é? Eu serei obreiro hoje? Não. E quando você volta para a Bíblia, por exemplo, Davi, Samuel, José, Moisés e mais outros jovens que Deus usou na Bíblia, são adolescentes e jovens. Deus colocou a palavra nos menores para desafiar os adultos. Há um investimento, não é? E aquilo virou a página, aquilo virou... Por exemplo, quando você lê a história de José de Egito, você fica arrepiado. Quando você lê a história de Davi, um jovem muito na fase, não é, de criança, foi indicado como sucessor de Saul. É investimento. Às vezes não sei, esse meu filho aqui, os pais hoje estão com falta de disponibilidade do tempo para educar os filhos. E também com isso da tradição, há regras rígidas, não pode fazer isto, não pode fazer aquilo, e a gente vive ausente dos filhos, sem estar por perto, sem orientação, sem educação, e estamos condenando o nosso filho no futuro, estamos condenando ele. Por exemplo, hoje há o chamado top 10 dos países com nível de ateísmo, ou seja, rejeição a Deus. Nos países do top 10, a República Tcheca está no topo. 78%, salvo erro, 78%, 67% dos ateus na contemporaneidade. Por que as pessoas estão rejeitando a Deus? Cadê não é, aquilo que aconteceu, o avivamento, o reflexo do avivamento que aconteceu na Europa, no norte da América? Por exemplo, lembro que o senhor referiu que, por exemplo, a questão do avivamento. Estamos trabalhando que haja avivamento também nesta geração? O que é que estamos fazendo? É preciso que alguma coisa seja feita. Mas tem que ser já. E todos nós somos chamados a essa responsabilidade. Todos nós. Independente de nacionalidade, naturalidade, independentemente da denominação em especial. Não temos que... A denominação não pode servir de barreiras para termos êxito. Estamos a falar da continuidade da geração. Às vezes nós remetemos a responsabilidade nossa para Deus. Não, Deus sabe de tudo. Olha, Deus podia nos falar de Deus e descer resolver as coisas. Mas enquanto estamos aqui, enquanto filhos de Deus convertidos, Deus nunca vai nos substituir para fazer o que é da nossa responsabilidade. Educar, preparar a geração. O erro de José entre ele e Moisés. Moisés, Josué é melhor. Moisés preparou o sucessor, que é Josué. Sim. Quando Josué chega, o momento dele, ele não deixou o sucessor. Não deixou. Não preparou a continuidade. Colapsou no livro dos Juízes com o povo. O que é que estamos fazendo hoje que possa proteger as futuras gerações? Eu, pelo menos, estou com foco no meu país, na minha realidade. Eu estou aqui,
fazendo preparação, não é? Quando eu concluir, eu volto. O meu foco é trabalhar com os jovens. O meu foco é influenciar a mente dos jovens com relação aos valores e os princípios, não é? Deus sendo visível na nossa geração. Se nós não corrigimos, por exemplo, as práticas que acontecem na nossa cultura, que são transmitidas de geração em geração, aquela prática vai continuar na minha realidade. Vai ser um problema. Por exemplo, as meninas que casam desde a infância com o diabo. Não podem ter... quer dizer, o futuro da criança é cortado logo. A criança vai crescendo até morrer, servindo o diabo. Mas aquelas práticas são transmitidas, não é? De geração em geração. E se a minha geração for atualmente, conscientizada, com base, não é? Em elementos, com base na palavra, com base em princípios, orientações, quebra, louco, vai haver corte aqui. O evangelho, ele também transforma culturas. Exatamente. Ele tem que entrar nas culturas e transformá-las. Transformar. Não é que tudo na cultura é mau. Há aspectos que é bom na cultura. Mas aquilo que é pejorativo, não é? A gente tem que trabalhar isso. Fazer a obra, não é? Com excelência. Sim, não, e nós somos chamados à responsabilidade mesmo para isso e influenciar as futuras gerações. Talvez nós estamos atrasados na política, estamos atrasados na televisão, estamos atrasados em muito aspecto da sociedade, porque houve essa irresponsabilidade por parte de alguns em nos preparar para este tempo. Eu não diria que... E se nós não formos responsáveis em preparar os jovens e os adolescentes deste tempo para o futuro, eles vão encontrar dificuldades em áreas que eram para eles estarem no topo. Por exemplo, quando eu falo de responsabilidade geracional, não se resume só ao ensino. Como é que nós nos comportamos hoje perante os jovens e as crianças que estão debaixo de... Por exemplo, os líderes dos ministérios, pastores, obreiros, não é? Como é que nós comportamos no ministério? Os meninos estão lá, os adolescentes estão lá, as crianças estão lá, estão olhando. Nós estamos ensinando a eles, através das nossas ações. Então, se alguma coisa está errada, temos que corrigi-lo antes. A Bíblia fala que, para pregar o Evangelho, se for possível, usar a palavra. Quer dizer, a nossa ação, a nossa forma de viver, fala mais alto. Então, nós ensinamos mais com o nosso comportamento. Então, não podemos ficar só, por exemplo, pensando na perspectiva de criar conteúdos, ou viver o cristianismo. Por exemplo, seu filho tem que saber que o Senhor é cristão. Seu filho tem que saber que você serve um Deus verdadeiro. Seu filho tem que saber que amar a Deus não é a melhor coisa que possa nos acontecer. E ele tem que ver isso em você. Não por intermédio de outra pessoa. Você tem que transmitir esses valores, não é? Para o seu filho. E mais, há os chamados valores capitais, que são transmitidos dentro da família. Por exemplo, o respeito não se ensina na faculdade. Não furtar não se ensina na faculdade. A honestidade não se ensina na faculdade. O que se ensina nas faculdades é a ciência. Esses valores capitais, o amor, respeito, solidariedade e mais, são ensinados na família. Princípios e valores são ensinados dentro de casa, Dentro da família. O que é que estamos fazendo? A paz já com falta de tempo, não é questão do trabalho, nem olham para o filho, não tiram tempo para... Olha, o inimigo está preenchendo a ausência dos pais. Isso estamos condenando, isso é falta de responsabilidade geracional, intergeracional. Você pediu um filho, pediu uma bênção, Deus abençoe, e você não tem tempo com ele. Depois amanhã vai chorar, esse meu filho aqui, não sei isto, mas aquilo, olha, Fábio, você pode me ajudar com ele? A hora é agora. Principalmente a nível do ministério. Se queremos falar da continuidade do ministério. Não é que, por exemplo, eu não estou dizendo que as coisas vão arruinar e vão acabar, mas com êxito, com sucesso. Olha como é que está a nossa realidade hoje. Aquela turma que está, por exemplo, em vícios, em prostituição, em tráfico, são só jovens e adolescentes. E muitos filhos de crentes. Muitos filhos de crentes. Para piorar, filhos dos pastores. O inimigo ataca, parece, ele sabe que... Olha só como o inimigo é inteligente.
Ele é líder do ministério. Não é? Está lá ensinando do amor e tudo mais, o inimigo ataca o filho. O pai está em condições de ensinar lá no púlpito. Fica assim firme, com cabeça tranquilo, com a moral para ensinar alguma coisa. A igreja começa a dizer, olha o filho dele. É. Você acaba colocando em situação de desvantagem. Não, mas eu fiz tudo. Tem que fazer ainda. E se nós, não sei como é que é a realidade lá em Guiné, e se nós não assumirmos essa responsabilidade de doutrinar os nossos filhos com princípios e valores e enraizar neles isto, será fácil para eles se deixarem levar por ideologias e ventos de doutrinas em qualquer outro lugar. Porque o que nós construímos de princípios e valores para os nossos filhos dentro de casa, quando eles vão para a faculdade, as alas ideológicas estão lá para desconstruir tudo isso. Então, se não tiver enraizado, firme naquilo que ele acredita, ele acaba se deixando levar por aquelas... Vai, porque eles vão influenciar. Hoje tem correntes filosóficas, pensamentos filosóficos, que vai ensinando outros princípios, outros valores que na perspectiva deles é melhor que a dos cristãos. Eu sei de pessoa que foi criada na igreja e agora se tornou ateu depois da faculdade. Imagina. Como é que esse aqui pode tornar ateu? Então, é preciso que façamos alguma coisa a partir de agora. A partir de agora. É a nossa responsabilidade. Houve falha no passado. E essa falha não tem que continuar. Numa questão igreja, ministério, eu não digo nem falha, eu digo mais prioridade. Porque a prioridade dos nossos pais era o quê? Anunciar o evangelho da salvação. Porque, de fato, eles acreditavam que a vinda de Jesus era iminente para aquele tempo. Não havia outra geração, não haveria outro tempo, não haveria anos à frente. Então, a proposta era pregar o evangelho, anunciar o evangelho, salvação, Jesus está vindo, Jesus está voltando. Essa foi e deve ser a prioridade. O problema é que eles investiram tanto nisso e esqueceram de proteger. E aí, hoje, nós estamos encontrando essa dificuldade. E se nós não nos despertarmos para isso e assumirmos essa responsabilidade, o futuro será catastrófico. Vai ser mais catastrófico, vai ser. Então, por isso que eu digo que o momento é agora. A igreja tem que começar a investir. Vamos investir na escola dominical, vamos investir com conteúdo aos professores, dos jovens, adolescentes, vamos investir, vamos criar políticas, vamos correr atrás. Por exemplo, o continente africano é dos continentes mais jovens, em termos de índice de velhice. Então, a prioridade, por exemplo, é mais com jovens. Se você quiser abrir uma igreja, em qualquer parte do continente, começa a obra com as crianças. Você terá igreja. Você terá igreja. Os adultos já estão com massa cinzenta formada. Não é que não vão se converter, vão. Mas as crianças são os maiores evangelistas diretos que existem. Ouve a palavra e chega e conta logo direto. Então, se a gente aproveitar dessa massa, não é? Isso vai ser bom. E, inclusive, tem um projeto de Zé Bernardo, Visão 2030. Daqui até 30 anos, se a gente não priorizar essa faixa etária, jovens, crianças e adolescentes, a gente terá problema. Terá. O foco dele é trabalhar nos países da língua portuguesa. Mas poucas igrejas estão abraçando esse projeto. Apostila bem rica, não é, com conteúdos para orientar, para discipular, não é? Mas há pouco interesse. Vamos voltar. Vamos atacar. É questão de ser estratégico. Às vezes eu me questiono, se o inimigo é tão estratégico, por que é que nós não podemos ser estratégicos na obra? É questão de ver as prioridades, pontos para atacar. Bom, se calhar tem outros motivos para sustentar, eu não sou contra, mas eu diria que, olha, fazendo uma projeção para um futuro próximo, a gente precisa agora investir em jovens, crianças e adolescentes. É uma forma da gente corrigir. É uma forma da gente proteger. Senão, as consequências, nós assistiremos às mesmas. Não vai tardar muito. Perfeito, é isso aí, gente. Nós estamos em mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Hoje recebendo aqui o missionário Raimundo Paulo Cabi, de Guiné-Bissau. Se você chegou agora em nosso canal, entrou de gaiato aí no navio, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e já deixe o seu like e compartilhe para mais
alguém. Assim fazendo, a plataforma vai entender que o nosso conteúdo é relevante, de fato é, e por si só vai recomendar para mais pessoas. Ô missionário, então nós somos chamados a essa responsabilidade. A responsabilidade de orientar, ensinar, mentorear e, além de tudo, ou a prioridade de tudo, é sermos a referência para essa geração que está nos vendo. Exatamente. O ponto focal. E falando sobre referência, há uma escassez de referências nesse tempo, né? De boas referências. Eu vou falar de um contexto igreja. Sim. Há um tempo atrás, você viu uma pessoa e você fala, poxa, esse cara é minha referência, eu quero servir a Deus igual ele. Hoje em dia está difícil, porque ao mesmo tempo que você fala, pô, o cara é bom, a internet vai lá e expõe algum erro e você deixa... Você fica... de tê-lo como referência. Né? É porque antigamente não tinha. Você apenas via o super-homem sem a criptonita. Hoje você sabe que em algum momento essa sua referência, esse super-homem, tem uma criptonita que o enfraquece também. Como sermos referência nesse tempo de tanta informação? Bom, eu diria que ser referência no contexto atual, não é? É viver de acordo com a palavra. Se você pauta as suas ações de acordo com a palavra de Deus, você será referência. Porque a Bíblia é cheia de orientações em como nós podemos viver o período em que nós estamos. Então, muitas das vezes, não é? Por outras razões, não é aqui não presumida, nós deixamos-nos levar. Nós deixamos-nos levar. Mas isso não podia, não é, ser algo, por exemplo, assim, em grande escala perpetrado por nós enquanto evangélicos. Eu costumo dizer, somos a vanguarda da esperança. Quando o mundo vê, no sentido geral, os crentes, eles veem a esperança. Jesus disse, Cristo em vós, a esperança da glória. Se a gente esquece que há uma gama de responsabilidades sobre nós, vamos nos deixar levar. Aí acabamos, não é, ofuscar, não é, o público que nos via como referência. E mais, Jesus foi o primeiro. A nossa referência, se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos, não teríamos essa conversa e ninguém estaria falando dele. Morreu, ressuscitou dos mortos para nos reconciliar com Deus. Temos razão, não é? De acordo com a palavra, sermos referência. Mas, às vezes, o nosso ego leva-nos, não é, a destruir, não é, o caminho que podia, de certa forma, influenciar muita geração, afetar muita geração. E vamos só voltar para a palavra. Nós lemos sobre Paulo, nós lemos sobre os apóstolos. Foram referência. A gente cita eles como exemplo. E por que a gente não pode fazer a mesma coisa? Será que Deus só ouvia eles e Deus hoje não ouve mais? A questão é intimidade. Quando falta intimidade, você não consegue ser referência. Qual é a sua intimidade com Deus? Daniel capítulo 1, versículo 8, salvo erro. Daniel se comprometeu a não se contaminar. Isso era intimidade. Imagina numa terra estrangeira, escravo. Mas não se quis. Quando nós assumimos, às vezes eu me pergunto, qual é o nível da sua intimidade com Deus? Como é que Deus classifica a sua relação com Ele? Quando a relação na posição vertical é perfeita, na horizontal é top. Então o que falta para a gente nesse tempo é experiências sobrenaturais com Deus. A gente precisa rever a nossa intimidade. Nós não podemos enganar a Deus. Eu, às vezes, não é, pelo entendimento, às vezes compreendo que às vezes fazemos coisas no sentido que estamos a fazer para Deus, mas não. Estamos só tentando dar a volta aí. E, às vezes, o pior é nós às vezes esquecemos que Deus Ele nos conhece. Até a última parte do nosso corpo Deus conhece. Então não podemos enganar a Ele. Se você vai dizer que você vai ser cristão, aquilo tem que ser de demonstração. Quando você começa a viver isso, você começa a tornar referência.
Deus faz você subir, Deus leva você para posições. Mas tudo tem um preço. A intimidade você vai ter que buscar. Orar a Deus, tirar um tempo, jejuar, ler a palavra, estuda a palavra. É mergulhar em Deus. Obviamente. No oceano do Espírito e buscar ter intimidade. Conhecê-lo. Tem um lema da Jocum: conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Exatamente. Foi o que aconteceu com Isaías, né? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado em um alto e sublime trono. Ele fala isso nos primeiros versículos. Eu vi ao Senhor. No versículo de número 8, ele diz: e ouvi uma voz dos céus que dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele não viu a necessidade de Deus de enviar alguém primeiro. Ele não disse: eis-me aqui, envia-me a mim primeiro. Primeiro ele diz: eu vi ao Senhor. O grande problema é que muita gente quer ir sem antes vê-lo. E não consegue encaixar quando é assim. Não encaixa. Por exemplo, no meu contexto, temos esse problema. A questão da referência. Houve um período no meu país em que a igreja ganhou respeito a nível do governo. Ganhou. Hoje já não tem mais. Já era. A não ser que a gente comece a trabalhar para corrigir, não é? Sim. Chega um momento em que os cristãos foram buscados. Quer dizer, o pessoal do governo foram pedir na igreja para disponibilizar jovens para servir na administração pública. Porque os que lá estavam não eram fiéis, roubavam, faziam coisas que não era certo. Quando esses cristãos chegaram, foram piores que os não cristãos. Se o ímpio furtava uma garrafa. A gente ri, mas é sério. Isso é doloroso. A partir daí, até hoje, estamos ainda no processo de construção. Aquilo quebrou. Imagina se os cristãos que foram dadas essas oportunidades tivessem a intimidade com Deus de verdade. A essa altura, o problema que se levanta no país já não seria questão hoje. Hoje há falta de referência. Tanto que aquilo afetou todos os setores. Hoje, até a nível social, há falta de referência. Falei outra vez, eu acho que a única preocupação hoje é título. A titularidade é a única coisa que preocupa a contemporaneidade. Mas não pode. Nossas ações devem corresponder com a titularidade. Você é líder do ministério e não se comporte e faz o contrário. O que está ensinando? Você, enquanto profissional de saúde, nem consegue pegar veias do paciente. Mas você diz que é médico. Nem consegue diagnosticar um paciente. Você é médico. Você é jurista de formação e faz a interpretação das normas jurídicas para encher o seu bolso. E a ética deontológica profissional? Você é mecânico de carro. Você é comerciante e vendedor de produtos e vende produtos de péssima qualidade, de produtos que não prestam. Mas você é conhecido como comerciante. Você é alfaiate, alguém que costura. E vai costurando roupas de uma forma má. E você é conhecido como alfaiate. Quer dizer que a gente não estamos preocupando com a referência. Estamos destruindo as gerações com base em nossas ações. Estamos destruindo. E isso está crescendo. É a mesma coisa de um personal trainer e de uma nutricionista gordos. É preciso que nós corrijamos agora. É preciso que isso seja feito. Eu tenho preocupação da minha geração. O meu foco, não é ver o meu país a nível de evangelho crescer. Mas eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa.
Então a gente precisa de um avivamento, não de movimento, de pulos, gritos, Nós não precisamos de barulho. Nós precisamos de um avivamento no nosso caráter, na nossa conduta. É triste esse fato que tu contou, que foram buscar os cristãos da igreja para assumir cargos no governo e os caras foram piores do que o que lá estavam. Foram piores mesmo. Eu fui. Olha, isso com toda a pé da letra. Inclusive tem um que hoje marcou. Dentre esses, assim, foi um até hoje marcou. Ele foi até o ministro, o cargo do chefe de governo. Nunca tomou nada. Sempre que alguma coisa der, assim, está querendo, o governo precisa de alguém para um período de transição, vão buscar esse homem. É cristão evangélico. O homem é exemplo. Mas no cômputo, você tem um, nem 100. Algo está errado. E as jovens estão crescendo. Hoje, estamos inculcando mediocridade do que a excelência. Não faz de qualquer jeito. Tanto na academia, tanto na igreja. Quer dizer, em todos os setores estamos inculcando a mediocridade. Como é que nós inculcamos? Da forma como estamos fazendo as coisas. O professor da matemática que não consegue resolver nem equação. E a gente vai. Nós queremos grandes pensadores em termos de matemática. Por exemplo, em relação à palavra. A gente precisa estudar a palavra e conhecer a palavra. Por exemplo, aquela passagem de... Parece que é João, em que diz que ladrão veio para matar, destruir. João 10. João 10. O que eu aprendi há muito tempo é que aquele ladrão lá era diabo. Mas o ladrão referido lá, no contexto, não é diabo. Mas vamos ensinar que aquele ladrão lá é diabo. Quando você vê os versículos que antecederam o versículo 10, Jesus citou lá aqueles falsos mestres que ensinaram, foram esses aqui que são a ser tratados como ladrão. Não é o ladrão diabo. Mas a gente ensina que aquilo não é diabo que está a ser referido. É preciso que a gente, ao fazer uma coisa, Não que o diabo não veio, né, para matar mais, não é o contexto. Mas naquele contexto lá, não é. O diabo tem a particularidade, mas não podemos aplicar aquele contexto lá de diabo. Então, é preciso que a gente estude, a gente conheça, a gente viva. Nós precisamos, então, de um ajuste de foco, ajustar o nosso foco neste tempo, ativar a nossa mentalidade no reino, na visão do reino. Eu acho que temos que projetar o impacto do que estamos a fazer hoje na futura geração. Quer dizer, é chegar assim e dizer, olha, vamos organizar uma conferência, vamos pensar do ritmo que a igreja a nível mundial está hoje, da forma como está a exteriorizar o cristianismo, da forma como está a exteriorizar Jesus Cristo, daqui a 10 anos, qual será o impacto disto? O primeiro avivamento que aconteceu teve impacto no segundo. E assim sucessivamente vai se influenciar. Nós hoje, a questão que se coloca, o que é que estamos a fazer que possa influenciar as futuras? Tem que fazer uma projeção. Senão, vai dar mal. Nós não podemos viver um cristianismo infrutífero, né? Precisamos frutificar. Dar fruto. Isso é resumido em nossas ações. Precisamos frutificar. É isso aí, gente. Nós estamos em mais um episódio do Eu Acredito Podcast, recebendo em nossa mesa hoje missionário Raimundo Paulo Cabi de Guiné-Bissau. Guiné-Bissau. Qual a maior dificuldade para a evangelização em Guiné-Bissau hoje? Bom, eu diria que a maior dificuldade em evangelizar na Guiné-Bissau é meios. Quando eu digo meio, você precisa de equipamentos, como por exemplo colunas, projetores para exibir filme, não é? Você precisa de transporte para chegar a outros lugares mais distantes. Às vezes, mesmo querendo fazê-lo, você não consegue, não é? Por falta de meios para, não é? Você tirar proveito e fazer a palavra chegar. Há muitas localidades que precisam da palavra,
mas como chegar lá e como ser útil quando chegar lá, então está sendo maior dificuldade. Aí o adversário está tirando proveito. Por exemplo, há muita necessidade, por exemplo, a questão de fome no interior. E quando você vai para fazer a obra, em qualquer que seja a parte, você não vai só preocupar em pregar a palavra. Você tem que preocupar em subsidiar a comunidade, tanto a nível de saúde, tanto a nível de educação, não é? Tanto a nível de palavra. Então, tanto que você pode fazer a palavra chegar, não é? Se não está em condição de poder suprir algumas, essas pessoas vão acabando saindo, não é? Tendo em conta outras ofertas que vão aparecendo para eles. Não é? Está com barriga vazia, não tem o que comer. Vocês têm aqui, por regra, 4 refeições ou 3? 3. Manhã, tarde. Imagine numa vila em que a refeição é só uma vez. Por exemplo, se acontecer às 15 hoje da tarde, só voltam a comer às 15 do outro dia. Então, quanto mais, por exemplo, for subsidiário as pessoas não é, que estão a fazer as obras, principalmente na Guiné, com esse aspecto, terão mais alcance. Mas eu diria que tem que ser com pessoas comprometidas. Sim. Eu diria com pessoas comprometidas, porque eu já vi coisas lá, não é, que também desencoraja muitos de poderem apoiar. Picareta tem em todo lugar, né? Vagabundo, picareta, sem vergonha, corrupto, ladrão tem em todo lugar. Que abusam da necessidade de um lugar para seu benefício próprio. Quer dizer, tem gente que aproveita do bom coração de muitos aqui, que era que se aquilo for aplicado mesmo, a gente deu um boom na Guiné. Deu um boom. Eu, pelo menos, já viajei por toda a parte do meu continente. Já fui com jovens, mais ligado à evangelização. Já fui com jovens na zona leste, na zona sul, na zona norte. Já viajei com os adolescentes e jovens por toda a parte do continente, fazendo a palavra. Eu percebi, eu vi da necessidade. Mas há muitos que lá estão tirando só proveito. Infelizmente. Infelizmente, estão tirando só proveito. E, ultimamente, a gente está tendo a outra dificuldade é fazer a frente com o Islã. O islamismo está crescendo. É o que mais cresce lá, o Islã? Está crescendo. Tá em 45. Cresce mais do que o cristianismo? Muito mais. Muito mais. Agora a religião é o número maior da população. Tem maior número. No continente? No continente... E no mundo parece que o Islã cresce de forma absurda. No continente estão ganhando espaço cada vez mais. Por exemplo, na costa, o único país que não é o país islâmico é Guiné-Bissau. O único país que não é... Islâmico, país muçulmano. Uhum. Dominado pelo Islã é Guiné-Bissau. Mas há tudo para que a Guiné seja um país islâmico. Então, os cristãos nesses países, eles sofrem por ter o Islã como uma religião oficial dos países? Por exemplo, nos países que que têm Islã como oficial, os cristãos sofrem. Sofrem, por exemplo, na Nigéria tem um grupo chamado Boko Haram. Esse aqui aquilo lá é bem terrível. Bem terrível. Sofre perseguição? Perseguição, por exemplo, chegam numa igreja, botam fogo lá, tiram em todos. A Nigéria é muito... Norte da África, tudo é islâmico. E em Guiné, com esse crescimento do Islã, qual é o sofrimento que os cristãos têm? Por enquanto ainda não. Não tem? Não tem. Porque o Estado é Estado de direito, democrático, não é? Mas sempre, sabe, eles lutam, eles recebem apoio, ajudam, há uma migração, eles têm muitos filhos e pronto. E também estão convertendo outras aldeias que não são muçulmanos, dando ajuda, dando apoio, esses se converterem ao Islã e vão. Aí, por exemplo, você chega e faz o trabalho, não tem como dar o mínimo de subsistência, não é, para aquela comunidade, pronto. Fica um pouco, você fica, às vezes chega um momento em que você fica de mão atada. Por exemplo, nós temos um projeto de fazer, não é, a escola naquela aldeia, porque eles andam, por exemplo, uma coisa de 4 quilômetros para ir para a escola. O ensino, vocês falam aqui colégio, sim, o ensino básico, é muito distante. Eu vou lá de moto, ir e voltar, é tão distante, imagina eles a pé.
Então, se houver uma possibilidade, não é, um apoio de fazer uma escola, aquilo seria uma bênção. Quer dizer, eu diria que a igreja tem que andar de mãos dadas com as ações sociais. Porque quando você chega numa aldeia, não é, começa a entregar a palavra e ajudar. Por exemplo, a minha esposa é enfermeira. Às vezes eu levo ela com alguns equipes de médicos para irem prestar serviço de saúde, consultando a comunidade, de graça, dando medicamentos, a gente solicita pedidos para ajudar. E aquilo fica uma bênção e a comunidade acaba liberando os filhos, vindo, você começa a ganhá-los ao pouco. A gente usa esse mês aqui para poder conseguir o resultado. Então, mas há uma dificuldade, não é? Questão do meios e o Islã está crescendo muito. Mas, por enquanto, ainda não há nada de perseguição. Mas eles dificultam as coisas para os cristãos? Por exemplo, para um cristão assumir um cargo público, o cristão está precisando de uma liberação. É normal, junto com o Islã, eles liberam facilmente? Bom, por exemplo, não fica fácil. Logo a partida, não é? Os concursos, ou seja, se respeitasse por via de regra os critérios para ingressar na função pública, a gente não teria esse problema. Mas, por exemplo, quando eles dominam uma instituição, é mais fácil, não é, eles facilitarem o que é deles do que o que não é deles. Mas não é assim visível, fácil, de forma oculta. Não é? Senão, por exemplo, quem for lesado nessa perspectiva entra com ação reclamando o direito que lhe assiste, não é, para questão de justiça, porque a lei consagra a igualdade, sem discriminação de raça, sexo e tudo mais. Está na lei. Na prática, vai-se tentando fazer às escondidas, não é? Porque estão em boas posições, ocuparam bons lugares, obviamente. Mas vem cá, o Islã ocupar boas posições, bons cargos, por eles serem capacitados e os cristãos não terem essa capacitação? Falta formação também. Eles ocupam, não é que assim, aparecendo do nada, não é? É porque eles têm a formação, e os cristãos não. Exatamente. Eles investem muito na educação dos filhos. Por exemplo, a maior parte dos filhos deles vão estudar na Europa. Por mais que a pessoa não tenha nada, ele vai investir que o filho estude e tenha uma formação. E os cristãos e as outras etnias, é mais questão de costume, tradição, lar, rituais e tudo mais. Não investem pouco. E quando chega num período, por exemplo, para concorrer para um cargo, não consegue concorrer com quem tem mestrado, com quem tem doutorado. Não consegue. Não é que, por exemplo, eles se identificam assim, Islã, não. Mas, por exemplo, sabe que o fulano é muçulmano. Então, qualquer uma coisa lá ligada ao coisa, tenta facilitar. Né? Não é que vem assim à tona, ao público, assim. Não é? Mas fácil de qualquer jeito. Alguma forma lá para facilitar o que é deles. Enquanto que os cristãos, falta de preparação, técnicos formados, incentivar jovens a estudar, a formar, com dedicar, a ganhar posições e serem úteis a nível do ministério, por exemplo, não há. Mas então falta excelência também nos cristãos nessa questão? Obviamente que sim. Falta o investimento dos cristãos. Por exemplo, eu me disseram, olha, você não pode fazer direito, pá. Quando eu quis fazer direito, disseram, olha, você não pode, o jovem de igreja dedicar, se você fizer, você vai transformar em advogado de bandidos, defender bandidos. Eu precisava fazer direito. Eu não consigo me assegurar com a injustiça, mas eu precisava ter conteúdo. Se eu não conhecer a ciência, como é que eu faço defesa? Por exemplo, eu faço evangelismo nas prisões, celas. Eu chego lá com 2 identidades. Eu chego nas celas, ora como advogado, ora como pastor, ora como missionário para pregar a palavra. Aí quando chega o homem diz, olha, você vai entrar hoje como o quê? Como advogado ou como pastor? Porque a gente faz missões com eles, a gente prega a palavra, eles dão-nos tempo, a gente entra e fala com eles, fala de Jesus e já tem convertidos. Mas, pronto, é aquela posição que eu estou, enquanto advogado, não é? E está me ajudando a ser benéfico, por exemplo, em fazer a obra, em entrar em uns lugares, mas há pouco investimento. Se a igreja tivesse investido muito, desde o início da igreja, nos jovens cristãos, hoje, a igreja teria uma boa posição notória a nível do país. Mas falta apenas o investimento, mas a galera já tem essa mentalidade também que precisa ter formação, porque tem gente que tem mentalidade que não precisa se formar, não precisa estudar, não precisa ter formações. Bom,
as duas coisas estão influenciando de certa forma. Por exemplo, a questão de... não é preciso ter formação para você se resolver na vida ou ser alguém. Mas também há uns que, não é, dedicam pela formação. Eu, por exemplo, meu pai, ele só tem a 4ª classe daquela época portuguesa, na época colonial. A minha mãe não é. Bom, meu pai postou para me botar na educação, ou seja, para estudar. Não é? Mas há também isto de muitos jovens não se interessarem, não se acharem oportuno, melhor estudar, vida fácil, não é? Tudo tem um sacrifício. Eu passei um histórico bem difícil, não é? Para eu poder me formar e sair como licenciado e concorrer para essa vaga na Universidade Católica e ganhar. Eu concorri. Éramos um universo de 100 e eles precisavam só de 30 vagas. Então, além do investimento em colégio, é necessário também um investimento na mudança de mentalidade da galera. Por isso, meu foco eu aqui, depois de eu concluir a minha preparação, e voltar. Através de estudos, já tenho um artigo publicado intitulado Infanticídio Social, não é? Já foi publicado. É infanticídio social? Infanticídio social. Infanticídio social é morte da cidadania. Morte da cidadania. Ou seja, o exercício da cidadania está comprometido? Está sendo comprometido, digamos assim. Mas por que está sendo comprometido? Por ausência do Estado. Porque quando nós voltamos para ver, não é, a questão da origem do Estado, o Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, falam do contrato social. Os homens no Estado primitivo compreenderam que não podemos continuar nesse Estado. Tiraram parte das suas liberdades e criaram a entidade Estado. E o Estado, enquanto instituição, por sua vez, tem a obrigação de quê? Garantir a segurança, justiça e bem-estar. Em todas as constituições modernas, atualmente, tem sempre um capítulo reservado chamado Direitos, Liberdades e Garantias Fundamentais. Mas, na prática, os cidadãos vivem com a incerteza dessas normas constitucionais. O Estado fala que todo mundo tem direito à educação. Cadê infraestruturas educacionais? Cadê professores, pelo menos, para poder educar? Não é? O Estado fala que todo mundo tem acesso à saúde. Cadê infraestruturas de saúde? De qualidade para responder com a exigência. O povo vive com a incerteza do cumprimento daquelas normas. Logo, há uma fuga em termos de migração. Cada um vai procurar onde poder, por exemplo, viver e garantir o futuro dele. E já ouvi, por exemplo, pessoas disseram, olha, vamos vender esse país aqui, cada um fica com o dinheiro dele. Isso é falta de exercício de cidadania. Quando eu falo cidadania, não é aquele estatuto, não é, que dá direitos e obrigações. Ou seja, direitos e deveres. Direitos. Tem toda a consideração na Constituição, isto mais aquilo. Deveres. Qual é a sua contrapartida? Eu costumo dar exemplo, por exemplo, dos americanos. Falam-se the first one citizen, cidadão número 1 do mundo. Quer dizer, os americanos protegem os cidadãos deles. O americano está disposto a sacrificar tudo quanto necessário para a América. E quando você tira essa realidade e vai comparando com os outros, às vezes, por exemplo, um guinense mora no exterior, ninguém dá a mínima daquilo no meu país. Ninguém dá a mínima, ninguém preocupa. Então falta política de proteção. E quando os cidadãos percebem que o Estado não está nem aí por eles, eles também relegam as suas responsabilidades com parte do Estado. Por exemplo, os impostos, alguns deveres. Esse processo aqui, o Estado precisa corrigir. Os Estados modernos não devem... O Estado está a matar. O Estado não tem a obrigação de matar os cidadãos. Quando ele não garante os direitos básicos aos cidadãos, o Estado está a matá-los. Regiões de migração, a Europa e a América do Norte. E todo mundo hoje quer ser americano. Porque os americanos protegem. Não há ninguém que não quer ser americano. Quer ser porque o cidadão número 1 é protegido. Em qualquer parte do mundo, se você mexer com o americano, você tem que responder, você tem que explicar para o governo americano. E vamos comparar isso aqui, por exemplo, com outros cidadãos do mundo. Há estados que não dão nem mínima para os cidadãos dele. Então, por isso, eu trouxe, por exemplo, no foco do artigo, chamando a atenção aos estados modernos para reverem as políticas públicas quanto ao cidadão. Se isso continuar, daqui a pouco vamos ter problema a nível do exercício da cidadania. Quem é que depois vai zelar? Quem é que depois vai cuidar? Não existe Estado sem povo. Os elementos do Estado temos povo, território e poder político organizado. O Estado exerce soberania sobre o quê? Se o Estado já não dá a mínima para aquele cidadão compreende que, pronto, a melhor forma dele é ele ir para onde quiser.
Se há uma coisa para facilitar, não é? Ele facilita. Isso facilita. Há um caso, por exemplo, em que alguém facilitou um portador de um vírus entrar no seu país por um dinheirinho. Isso é falta de exercício de cidadania. E mais, quando eu digo isto, vamos só ver. Há muitas das minhas camaradas que vêm para o Brasil ou outra parte, dizem que não vão voltar. Por que disseram que não vão voltar? Falta de patriotismo? É falta do patriotismo provocado por ausência do Estado. Eu mapeei os dados, por exemplo, no Mediterrâneo. São muitos jovens africanos que moram atravessando o Mediterrâneo para a Europa em busca de melhores condições de sobreviver. Quem é o responsável por essa fuga dos jovens africanos? Os Estados africanos. Por quê? Por falta de políticas públicas. Se tivesse mestrado no meu país, eu não estaria aqui. Mas isso por quê? Porque o Estado, o continente é pobre ou falta de administração? Não, é falta de administração. É porque chega para nós... O continente é rico. É porque chega para nós que a África é uma miséria. Não. A África é muito rico. Porque o continente é mais geralmente jovem. O que chega na mídia para nós são os africanos, negrinhos, sofrendo com fome, com falta de recursos e que a gente precisa ajudá-los. Por exemplo, no meu país, Guiné-Bissau, só com o pescado, só o dinheiro do pescado, nenhum guinense teria desejo de sair de Guiné. Para onde vai esse dinheiro? Lá está o problema. Por isso eu escrevi, por exemplo, o meu artigo, a ideia central é o meu país, mas faz um respaldo de todo o continente e alguns países dos outros continentes que estão matando os cidadãos deles por falta de políticas. Então, você a questão... se sente honrado por ser brasileiro, porque lá o seu Estado cria condições e protege você como cidadão. Muitos das minhas camaradas estão aqui dizendo, olha, eu não vou voltar. Eu não vou voltar jamais. E as coisas não estão indo bem. Não se respeita os direitos, liberdades fundamentais, direitos humanos. Não se respeita nada. E você quer ter bons cidadãos se você não cumpre as leis. Então a questão não é falta de dinheiro. O dinheiro tem. Não. O recurso para gerar dinheiro existe. Mas o que falta? A repartição justa dos recursos. Para onde vai esses recursos? Eles usam para a vida deles, compram mansões em outros países, vivem vida de luxo, fazem o que quiserem, pronto. E outra coisa é retiram a educação aos cidadãos. Quando você não dá escola a alguém, você está matando ele. Mas há benefícios para o cidadão? Não, eles ganham com isso, porque chegam, por exemplo, ganham com isso. Quando você não dá a educação, você não forma a consciência cívica do seu cidadão, você ganha com isso como? Através das eleições. Você chega aqui e dá 5.000 francos, ou seja, 80 reais ou 600 reais, e o cidadão dá-lhe voto. Mas se você der educação a esse aqui, ele não vai trocar o voto dele por 500 reais. Porque ele sabe que se ele decidir mar, é o futuro dele que está em causa. Temos que colocar alguém, gentes da administração do Estado, conscientes. Conscientes. Eu me fico triste quando vejo o continente africano. Ou seja, a forma como os governantes africanos estão gerindo o continente. A maior parte deles. Alguns estão de referência, aquilo é para tirar chapéu mesmo. Aplicam, giram bem os recursos. Mas a maior parte não faz isso. Os jovens não podem sentir... Olha, não há melhor lugar de viver além do seu país. Não há. Mas você tem que se sentir seguro, tranquilo. Sentir que você... E orgulho de... Orgulho mesmo. Quer dizer, o exercício da cidadania só é eficaz quando o Estado cumpre a sua responsabilidade. Quando o Estado cumpre a dele. Se o Estado não cumprir, não adianta. Vamos falar... Então, as nações hoje só têm uma percepção de pobreza, de miséria do continente africano pelo fato dos governantes não distribuir os recursos que entram. Obviamente. Nós somos um universo de 2 milhões. O que é 2 milhões? Eu acho que a população só... 2 milhões é Curitiba. Imagina só. 2 milhões, né? É. Só aqui. Só Curitiba. E nós não somos muito pelo recurso que nós temos. Não somos muito. 2 milhões seria o quê? Só Guiné... A população da Guiné-Bissau. 2 milhões? É. Não somos muito. Não. Não somos. Então o nosso recurso chega para nós, cada um ter o dele e não se preocupar com a vida de ninguém, não saltar ninguém. E aquela toda narrativa que a mídia conta sobre a pobreza, a miséria de ninguém, não será problema. Por isso a melhor forma
eu encorajo, eu incentivo. Jovens precisam estudar. Quando você estuda, você cria consciência, você ganha nível de raciocínio, você desenvolve seus neurônios. Você ativa a sua mentalidade também, né? Exatamente, obviamente. Mas essa ideia de a mídia mostrar a miséria, a pobreza, não seria para entrar mais recursos dentro do Entrar mais recursos que depois não chega ao fim destinado. É uma cadeia alimentar, né? Nunca. Por exemplo, eu escrevi um artigo sobre o efeito do racismo ambiental no continente africano. O racismo ambiental, por exemplo, tem a ver com despojamento dos lixos. Racismo ambiental pode ser tanto a nível interno como a nível externo. Por exemplo, os lixos aqui da Curitiba são jogados aonde? Aqui no centro? Não. Obviamente que jogam-se numa zona... Onde é jogado lá? Tem um lixão? Era jogado antes ali no Caximba, né? Agora se tornou bairro. No meu caso, por exemplo, na Guiné, o lixo não é jogado no centro, é jogado, por exemplo, no interior. E os que vivem lá são afetados. Esse aqui é a nível interno. A nível externo, quando você compara o continente africano com os demais continentes, em termos de industrialização, não se compara com a Europa, nem a América do Norte e a América Latina. E os lixos que são jogados já é palco de resíduos tóxicos. Alguns países recebem, inclusive o meu país já foi alvo de resíduos tóxicos dos países europeus. Mas por quê? Falta equipamentos, falta condições tudo viáveis para fiscalizar, controlar o país e tudo, para saber o que é que vai entrar, o que é que vai sair e tudo mais. Então, aproveitam-se dessa desvantagem e vão fazendo. Discriminam-se em função da nossa falta de informação, falta de meio, falta de tudo mais, e jogam lixos lá. E doenças que, ora, são faladas, são narais do continente, é disso. O ambiente é poluído, é afetado, ecossistema. E estamos lá vivendo isso. Se os Estados fossem robustos em aplicação, em controle, não teríamos o problema que o continente está atravessando, inclusive o meu. É, triste. Raimundo, qual o seu maior sonho? Ser presidente da Guiné-Bissau. Assim? É. Mas para isso, eu preciso preencher as etapas. Por que eu quis ser presidente? Eu acho que é hora, não é? Eu estou tentando assumir a minha responsabilidade geracional. Sim. O que eu devo fazer? Eu estou discordando, não é, com o que está acontecendo no meu país. Mas eu não posso ficar também de mãos, não é, de mãos atadas, sem fazer nada. Para isso eu preciso, não é, trabalhar e dedicar e preencher as etapas e chegar lá. Dentre esses aqui, não é, eu precisava, não é, ter um título de um grau muito mais ainda, e através das minhas produções conscientizar a juventude guineense através dos escritos, não é, e contribuir e ter uma expressão no país em termos de ações, não é, em termos de impacto, não é. Quando eu digo em termos de impacto, fazer a palavra chega. Eu não tenho problema quanto a evangelizar no meu país, já fui conhecido com isso, não é, de pregar a palavra. Então, eu preciso preencher essas etapas até chegar. Quer dizer, não é que, por exemplo, chegar lá, isso me impede de fazer a obra. Para mim, não. Para mim, não. Uma coisa é outra coisa. Mas o momento é agora. Assumir o que eu devo assumir por forma a reverter a situação no meu país. Uma coisa é alguém de Guiné-Bissau falar não é possível. Outra coisa é eu daqui dizer é possível. E você? Acha possível ser presidente? É possível. Eu acredito. Eu acredito que é possível. Mas é possível tendo em conta as minhas expressões. Quem eu sou na Guiné? Quem é Raimundo na Guiné? Perguntar a qualquer jovem guinense. Será que estou em condições de poder levar alguma contribuição? Estou. Estou em condições. A única coisa é acreditar e trabalhar para que isso aconteça. É só isso. Trabalhar é no sentido de, também, aqui, realçar, não é? A nossa dependência a Deus, não é? Como aquela que sempre está na nossa frente. Faz a sua parte e Deus faz a dele. Mas para mim é possível. E a gente está trabalhando nisso.
Trabalhando e sonhando. Trabalhando e sonhando. Não adianta, não basta só sonhar, tem que trabalhar. Não fazer adianta. acontecer. Mas se eu ficar lá sentado, eu não estou me preocupando com nada, não estou me investindo, eu não estou fazendo nada, como é que eu posso ajudar? Então, estar aqui no Brasil é uma preparação para isso? Exatamente. Estou aqui para preparar e depois voltar em todas as vertentes. E por que o seu sonho é em ser presidente de Guiné-Bissau? Porque eu percebi que, estando naquela posição, estarei ainda muito mais melhor de ser útil. De muito mais melhor de reverter o contexto, a situação. De muito mais proteger as gerações que virão. Aquele país nos deve. Nossos bisavós sacrificaram, lutaram contra os portugueses para mandá-los embora enquanto os colonialistas. Nossa geração, nossos filhos precisam viver melhor. Precisam sentir ser acolhidos. E eu tenho o dever de contribuir para isso. E estar na posição de vantagem é a melhor forma de ajudar. E o que te leva hoje a ter essa revolta a ponto de desejar ser o presidente para mudar essa situação? Qual é a revolta que tu carrega para tanto? A revolta é que foram já 50 anos de independência, sem escola de qualidade, sem educação de qualidade, a má repartição de recursos e vidas a serem ceifadas por falta de condições a nível de saúde. Isso não é justo. Isso não é justo. Então, é preciso que se faça alguma coisa. Como? Tem que mudar. Mas temos que fazer alguma coisa. E eu tenho que trabalhar para trazer mudança. E o povo já não tem referência. Cada político que aparece parece que é mais pior do que o outro. Eu ainda não alinhei nenhum partido porque estou ponderando, porque se eu me meter em um, porque se calhar eu vou queimar antes de eu começar a apresentar a cabeça. O povo vive com falta de esperança dos líderes. O ego fala mais alto. Não é que eu sou melhor, mas eu acredito em quem sirvo. Minhas ações, quem vai o disciplinar é ele. Mas eu acredito em quem sirvo. Você acredita que com os seus princípios e a quem você serve pode fazer e ser a diferença? Posso. O que te dá essa convicção? Aulas. O que te dá essa convicção? Eu já trabalhei como professor. E muitos dos meus alunos já estão cá. Outros já se formaram, fizeram grão primeiro que mim. E eles falam, você tem sido um exemplo para nós desde a academia, desde o ensino secundário, ensino superior. Você tem sido um exemplo. Eu tenho expressão, eu sou ouvido. Não é que eu sou o melhor, mas eu prefiro não arrumar confusão com Deus do que arrumar consigo. Esse é o meu princípio. Você vai no meu país, de A a Z, a única pessoa que eu namorei e casei com ele é a minha esposa. Eu era famoso, cara. Muito famoso. Até eu chego um momento em que um dono de uma escola disse, olha, essas meninas falam bem de você e você não está dando cabo deles. Eu disse, não. Eu tenho a minha namorada, eu tenho meu compromisso, então eu devo honrar isso. Não vai. Então, pelo menos com isto aqui, eu acho que eu estou em condições de prosseguir, deixando, não é, boas etapas, boas lições, que me faz chegar naquela posição. Mas eu estou trabalhando para isso. Então, por isso o foco agora é preparar. E você acredita nisso? Eu acredito nisso. Raimundo, na vida, qual pergunta você gostaria de responder, mas nunca te fizeram? Engraçado essa pergunta. Eu acho que a pergunta que eu gostaria de responder é essa aqui que o senhor me fez há bocado. Qual? O que é que você quer ser na vida? Você me fez essa pergunta há bocado. Faço ela novamente. O que é que você quer ser na vida? Eu quero ser o presidente da Guiné-Bissau. Esse é o meu sonho, meu foco. 32 anos de idade.
Raimundo, o que é a vida? A vida é conjunto de experiência. Mas antes de dizer que a vida é conjunto de experiência como elemento adicional, a vida é um dom. É um dom de Deus. De graça dada ao homem. É a responsabilidade do homem protegê-lo. Como? Cuidar das ações dele, das intromissões dele, aonde vai, onde não vai, o que é que faz, o que não deixa de fazer. Isso é da parte do homem. E ela é acompanhada de experiência, já em termos de viver. O maior professor do mundo é a experiência. Já passei por situações bem delicadas. Então, onde estou hoje, não dá para eu voltar mais para trás. Não dá. Seria um retrocesso. Deus me fez chegar aqui. Eu devo a Ele. Eu devo essa honra a Ele. E Ele me quer lá. Deus me quis lá, enquanto presidente. Porque todos os meus passos, Deus tem sido a minha orientação, é a minha guia. Muitas das coisas que me aconteceram é pela graça. Então, não sei se eu respondi a sua questão ou não, mas é esse. Raimundo Paulo Cabi, o que é a vida? A vida é um dom de Deus. Dada de graça aos homens. E nós devemos honrar a Deus através dela. Se o senhor tivesse a oportunidade de falar ao mundo agora, olhando para aquela câmera, qual seria a sua mensagem? A minha mensagem seria: hoje, para frente, que todos nós assumamos a nossa responsabilidade geracional. Temos que fazer algo para mudar, para inverter as futuras situações. Todos nós somos cientes do contexto atual em que vivemos, da forma como as coisas estão. Todos nós somos cientes das dificuldades que tivemos no passado. E não podemos almejar essas mesmas situações para os nossos futuros. E temos que acreditar. Temos que acreditar. Tanto a nível do ministério, fora do ministério, temos que servir e ser referência. Porque somos a imagem e semelhança de Deus. Seremos engrandecidos. Deus será honrado através das nossas ações. Deus será engrandecido. Deus se orgulhará de nós e fará de nós estar nas posições jamais, pensadas. Porque Ele viu em nós a sinceridade e o comprometimento. Se é numa relação, que façamos com excelência. Se é no trabalho, que o façamos com excelência. Em tudo que havemos de fazer, tanto agora e para o futuro, que seja na base da excelência. Quando eu digo excelência, é com dedicação, sem reservas, com qualidade, com tudo. Porque nisto Deus será honrado. A mediocridade que é inculcada hoje, nós não podemos ainda continuar inculcando ele. A mídia inculca a mediocridade. As comunidades inculcam a mediocridade. Mas temos que reverter isso a partir de hoje, inculcando a excelência. Porque somos a imagem e a semelhança de Deus. Essa é a minha mensagem. Perfeito, Raimundo, muito obrigado por sua participação no Eu Acredito Podcast. Uma alegria poder recebê-lo, ser edificado por Deus através da sua vida e ouvir um pouquinho da sua história, conhecer um pouquinho da sua história, tem sido muito gratificante. Obrigado mesmo pelo privilégio de tê-lo aqui nessa mesa. Muito obrigado. Não sei se eu posso deixar... Sim, claro, as considerações, fica à vontade. Em relação às considerações, eu agradeço de novo ao Fábio pela oportunidade e estou esquecendo... Léo. O Léo pela assistência. Estou esquecendo muito o nome dele. E agradecer a Deus pela oportunidade e a sua graça. E rogando a Deus que os senhores aqui sejam muito abençoados. Amém. E aos nossos espectadores, eu gostaria de partilhar convosco o projeto que temos na Guiné de fazer uma clínica
não é, como forma de servir de resposta à falta de equipamentos, falta de cuidado médico no país. Queremos ainda estar investindo na formação dos estudantes a nível acadêmico, por forma a eles ingressarem na administração e serem úteis e bênção para a igreja, não é? E também temos projeto de construir escola, não é? Tanto que ajuda de qualquer um, não é, em qualquer lugar, será uma bênção. A nossa organização, que é chamado ONG Mão Amiga, Friendly Hand em inglês, Mão Amiga. O pastor Silvino é o coordenador desse projeto, já está registrado aqui no Brasil, na Guiné também já vai ser registrado, eu estou coordenando esse projeto lá. Então nós contamos com qualquer ajuda que possa ser útil e também orações e meu objetivo, meu foco. Orem para mim e quando eu for eleito, eu voltarei aqui testemunhando que falei aqui que meu sonho é ser presidente e agora sou presidente da Guiné-Bissau. Amém. Será uma honra receber o presidente de Guiné-Bissau aqui no Eu Acredito Podcast. É isso aí, gente. Nós estamos encerrando aqui agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Com a graça de Deus, semana que vem estamos de volta. Deixando aqui a minha palavra de gratidão a toda a galera da TV Fusão, Léo Dal Negro e todos que compõem a equipe e que me ajudam a fazer essa programação, esse podcast acontecer. Eu vou nessa e com a graça de Deus, logo mais estamos de volta. Até a próxima.